Bons dias, Vítor Faustino, Instituto Gulbenkian de Ciência, projeto GRIPNet, e venho-vos falar precisamente desse sistema participativo que consiste, peço imensa desculpa, que consiste em monitorizar a gripe e não só através da internet com voluntários. Portanto, vou-vos falar essencialmente de cidadania, de ciência, de comunicação e também de saúde, obviamente, educação para a saúde. Em abono da verdade histórica, este projeto surge não como um projeto de investigação, mas como um projeto puro e simples de comunicação e divulgação de ciência. Surge na Holanda em 2003. Nós, no Instituto Gulbenkian de Ciência, na equipa de epidemiologia teórica, em 2005, recebemos uma das pessoas que esteve nessa gênese. Quando olhamos para os resultados, ficámos positivamente excitados, porque percebemos ali um potencial enorme para uma área que estava a emergir na altura, que nós designamos de epidemiologia digital. Essencialmente, qual é a ideia base? A ideia base é em que, enquanto os sistemas de vigilância convencionais de doenças transmissíveis seguem este circuito de a consulta, o ato médico, como o ato iniciador de todo o sistema de vigilância, com uma consulta, seja no centro de saúde, nas urgências hospitalares, através de uma rede de sentinelas, de médicos sentinelas, que reporta para o Sistema Nacional de Vigilância, e, por sua vez, no caso europeu, reporta para o ECDC em Estocolmo. O que achamos, e este sistema faz um bocadinho este curto-circuito, vai diretamente ao cidadão voluntário, ao cidadão que quer participar, e pede-lhe que ele reporte diretamente através da internet os seus sintomas e um conjunto de outros dados, e que permite, e esta foi talvez a primeira vantagem, captar muitas das pessoas que têm síndrome gripal e que não se dirigem e que não são captadas pelos sistemas convencionais. Chegámos aqui com 8 estações de epidemia sazonal, grosso modo fazemos a monitorização, abrimos e fechamos, abrimos em novembro, fechamos em abril inclusive, à exceção de um período, foi o período pandémico, entre 2009 e 2010, em que pela primeira e única vez até agora estivemos a fazer monitorização em contínuo durante o verão. Por aqui já passaram mais de 15 mil voluntários únicos, recolhemos mais de 180 mil questionários semanais de sintomas, produzimos, em termos de instrumento de comunicação e não só, mais de 210, neste caso 210 newsletters, estabelecemos uma rede de parcerias que tem sido também um bocadinho a base de algum do sucesso que julgamos ter tido. Explicar minimamente a mecânica do sistema. Ele assenta em questionários online, um de adesão e outro de sintomas. O de adesão, na prática, pretende traçar um perfil do participante. Ou seja, queremos saber um conjunto de dados sociodemográficos, desde o sexo, a idade, residência através do código postal. O código postal apenas em 4 dígitos, não precisamos dos 7 dígitos por questões também de confidencialidade. Há um conjunto de outros dados que são interessantes para saber. Quando, por exemplo, perguntamos se a pessoa se vacinou, queremos saber porquê é que se vacinou. Se a pessoa nos responde que não se vacinou nesta época viral, queremos também saber porquê é que não se vacinou. Na parte, portanto, este questionário de adesão que eu vos falei é preenchido uma única vez no momento em que a pessoa entra no sistema e se registra e começa a participar. Depois é convidada, demora um bocadinho mais que o de sintomas, no de sintomas é convidada uma vez por semana a dizer exatamente o que é que sente. Não perguntamos às pessoas se elas têm gripe ou se têm constipação, seja o que for. Temos uma bateria de sintomas, neste momento estamos com 18 sintomas, e a partir daqui conseguimos fazer correr os algoritmos e tentar perceber não só se estamos na presença de um episódio de síndrome gripal, mas também gastroenterites, alergias, constipações, por exemplo. Isto pode-se multiplicar e temos uma bateria muito maior, mas torna depois difícil em termos de recrutamento e de manutenção dos participantes. E queremos também saber questões relativas aos comportamentos. Nos últimos tempos temos estado a querer saber o que é que as pessoas fazem perante uma situação de doença, em termos de acesso ao sistema de saúde, etc. Quais são os passos? Portanto, fazer esse tracking que é possível fazer. Chamamos aos nossos voluntários, gripómetros, enfim. Nesta época, este é um retrato robô muito rápido, porque as variáveis possíveis para cruzar aqui são inúmeras. Elas estão todas disponíveis online, os resultados, e, portanto, podem-se cruzar todas as variáveis em cima disto, cruzando tudo o que é de perfil com os casos da incidência da doença. Mas este ano, em concreto, isto é mais ou menos recorrente todos os anos, com 43 anos e meio de média de idade. Acho que é a primeira vez que há mais homens que mulheres na amostra, sendo que, quer num caso, quer noutro, estamos sempre a falar de 51%, 52%, 53%. Portanto, do ponto de vista de géneros, costuma estar tudo muito equilibrado. As rotinas, portanto, são geralmente empregados.
Meio de transporte, perguntamos se é de bicicleta, se vai transporte público. Já agora dizer que uma das coisas que, quando analisamos fatores de risco, chegamos à conclusão que o facto de ir de transporte público não é potenciador de gripes. A amostra deste ano tinha 23% de pessoas vacinadas, 14% de fumadores. Cada participante preencheu, em média, 16,4 inquéritos, num total possível de cerca de 24. 41% sofreram de alergias durante este último outono e inverno e 6% tiveram síndrome gripal. 45% visitaram o médico, 55% por exclusão de partes não o fizeram e, em termos de behavior, portanto, 70% ficaram em casa, o que é uma medida sensata. E, portanto, voltando ao centramento no participante, e quando chamamos de sistema participativo é isto, é ser bidirecional, e concebemos todo o sistema de maneira a que ele seja fácil, portanto, seja bastante simples, quer no acesso, quer no registro, quer na gestão da sua área do utilizador. Por exemplo, a possibilidade de pôr membros do seu agregado familiar do grupo doméstico, ponto tirando filhos menores, idosos a cargo, que não têm autonomia no uso da internet, por exemplo. A questão da interatividade, portanto, um fluxo constante de informação para um lado e para o outro. Dizer-vos, por exemplo, quando enviamos a newsletter semanal, ela não visa só dar informações sobre o que é que está a acontecer a nível da epidemiologia, dos vírus, outras doenças relacionadas, curiosidades, mas também como tem um link direto para a área do utilizador, portanto, a pessoa não precisa de memorizar palavras-chave, já temos tantas. Uma outra questão que decidimos como filosofia base deste tipo de projetos é que o sistema tem que ser transparente, tem que devolver às pessoas aquilo que elas nos dão. Por isso, no final do preenchimento de cada questionário de sintomas, nós temos o cuidado de dizer que não é um diagnóstico, mas é como o sistema interpretou a sua situação de saúde e cria-se um histórico que a pessoa pode consultar ao longo de todas as edições. As ferramentas de redes sociais, começámos a usá-las bastante cedo, mais por necessidade de propriamente perfeitistas, já vos depois falo um pouco mais sobre isto. Resiliência, ponho aqui a resiliência porque estar 8 anos a refrescar as amostras todos os anos, é isso que nós fazemos, portanto, nós somos muito perdulários, para que os dados sejam muito fiáveis, nós todos os anos reconstruímos a amostra e, portanto, em cada ano temos entre 1.500, uns anos temos 1.500, outros anos temos 2.000 pessoas, outros anos temos 5.000, o que em termos do esforço, em termos de recursos, de investimento nosso, tem sido grande. Cada ator neste sistema tem expectativas diferentes. E pegando um bocadinho naquele desafio que foi colocado ao Pedro Rússi, que ele também explanou e tentou responder, o que é que o público espera ao participar num sistema deste tipo? Já espera, e nós sabemos isto porque interagimos e fazemos sempre avaliação no final, avaliação de qualidade, no final de cada época. Espera uma fonte credível de informação, o ruído é muito grande nestas áreas da saúde, obviamente, ser informado com rapidez. O entender o que se passa na vizinhança é algo que nos apercebemos desde o início, porque sempre o que era mais procurado do ponto de vista visual eram os mapas. Portanto, a pessoa é possível, a partir da sua área do utilizador, fazer um zoom àquilo que se passa na sua vizinhança. E foram sempre as áreas mais consultadas. Não as curvas de incidência, não um conjunto de outras informações que estão disponíveis, mas, sobretudo, a questão da vizinhança. Pretende ser ouvido e obter respostas imediatas e que o e-mail que envia, que o post que coloca, o comentário que faz, não fica ali dias e dias a marinar sem resposta. E, sobretudo, quer ser participante de um projeto que é de ciência, mas que visa construir saúde e, portanto, não ser um ator passivo. Por outro lado, saber, isto também é muito importante, de tal modo que nós saber que os seus dados não são utilizados para outros fins, nomeadamente comerciais, de tal modo que desde o início apetrechámos, blindámos o sistema. Neste momento o sistema tem um aval positivo quer da Comissão de Ética do Instituto Gulbenkian de Ciência, quer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Há ainda fatores, eventos, como foi o da pandemia, e, portanto, perante a ameaça, uma ameaça algo difusa e que não se percebia muito bem o que era, portanto, naquele período, está ali aquele pico em baixo, em que tivemos imensos inquéritos respondidos em pleno verão, quando as pessoas já estavam a preparar as malas para ir de férias. Portanto, foi um evento, tivemos essa felicidade, isto aqui não é politicamente correto dizer, mas de termos monitorizado em tempo real a primeira pandemia do século XXI. Da parte de investigação, o que é esperado, o caderno de encargos é muito vasto. Portanto, entender as dinâmicas de transmissão era uma das potencialidades, medir a incidência da doença, compará-la com outros sistemas para os validar,
ter um alerta rápido, de facto é mais rápido. Nós falamos em tempo real, não é bem tempo real, é tempo quase real, mas temos muitos ganhos em relação aos sistemas convencionais. Entender os fatores de risco, já vos falei de alguns, e depois, em função dos interesses específicos de cada investigador, ter uma coorte para investigação e procurar o santo graal das epidemiologias teóricas, que são os modelos preditivos, eventualmente. Estudar as respostas de saúde pública, etc., em relação a estes eventos. Há muita gente que porque tem impactos sociais e económicos grandes, a saber a eficácia da vacinação, coisa que conseguimos fazer através deste tipo de sistemas, e fazer o tracking também, sobretudo, nomeadamente de efeitos secundários, e informar os decisores, quer os decisores de saúde pública, quer influir em comportamentos individuais, boas práticas. Por fim, uma das coisas que tem sido também outra postura de início é ter todos os dados disponíveis para a investigação. Portanto, eles estão livres, são descarregáveis, são partilháveis. Do ponto de vista visual, a parte da investigação que interessa é aquela coisa árida que está ali, que é aquele mundo Matrix, mas pronto, que não usamos como instrumento de comunicação, porque senão, obviamente, que não fazia sentido. Do ponto de vista da investigação, o que é decantado são os artigos. Neste momento, ontem fiz um apanhado, devemos estar entre artigos já publicados e no prelo com 12 artigos em revistas internacionais. O próximo a sair é precisamente sobre os determinantes da participação nos sistemas. Um terceiro ator, que é inevitável, ainda ontem aqui muito se falou dele, são os jornalistas, que procuram essencialmente em sistemas como este uma fonte alternativa de informação em relação às fontes oficiais, que seja credível e, obviamente, livre de encargos. Por exemplo, para um jornalista é muito interessante comparar o que é que nós medimos, aquela curva verde, com aquilo que os sistemas oficiais medem, no caso português, que é o caso da curva vermelha para esta última época gripal. Sintetizando em relação aos próprios sistemas em si, dos pontos fortes, eles são mais ou menos óbvios, dos pontos fracos, e vou centrá-lo nisto. Mas agora dizer nos pontos fortes, quando dizemos que é replicável a outras doenças, já o testamos. Portanto, fizemos uma experiência muito interessante sobre gastroenterites, uma coisa que chamamos Gastronet, teve um ano a funcionar, e estamos neste momento a replicar para a dengue. Estamos a fazer a monitorização há 2 anos no Brasil, em Salvador, e estamos agora a pensar um conjunto de outras doenças, leptospirose, etc. O baixo custo e rapidez também parece algo óbvio num sistema deste tipo. Recordo-me precisamente em 2009, quando surgiu o H1N1, conseguimos em 2 meses implementar o sistema na Universidade Autónoma do México, no México, que já faz também a monitorização da gripe, e agora vamos tentar fazer, porque temos uma rede ibero-americana, tentar somar outras doenças, a monitorização de outras doenças com impacto social naquela zona do globo. Em relação aos pontos fracos, sempre a dificuldade de recrutamento. Isto aqui partilhamos. Temos, portanto, o esforço é constante e os recursos são escassos. Pura e simplesmente é assim. Em termos do enviesamento, nós temos que a nossa amostra não é representativa, é verdade. Ela, para já, parte do pressuposto que as pessoas têm acesso à internet. Quando começámos, as taxas de penetração não eram muito más, mas também eram muito boas. Eu penso que, sobretudo, graças à atuação das finanças, neste momento, compulsivamente, já estamos quase todos na internet, portanto, as taxas de penetração, mesmo os mais idosos, são muito mais altas. Precisamente porque os nossos extremos etários, em termos de população, estão muito subrepresentados, ou seja, temos poucos jovens na amostra, crianças e jovens, e temos poucos idosos na amostra, apesar de tentarmos sempre compensar isso, já eu irei falar um pouco sobre isto. Por outro lado, peço imensa desculpa. Ok. Em relação aos públicos-alvo, dizer que o que nos tem dado assim, um pouco mais, é mais gratificante, é precisamente o trabalho com os públicos mais novos, e temos feito um conjunto de iniciativas que têm conseguido compensar um bocadinho aquela subrepresentação. Nomeadamente que foi a produção de vídeos pelas escolas, que foi muito interessante, tudo num minuto de vídeo, coisa que eu não consigo fazer nesta apresentação. Também as bandas desenhadas. Redes sociais, é só dizer que a estratégia neste momento para as redes sociais, depois do que tivemos a fazer no tempo da pandemia, é encontrar nódulos para stakeholders para nos apoiar em termos de difusão e não tanto o data mining que neste momento está a tentar. Em relação, também o que iremos fazer é alargar a rede europeia com que estamos a participar. Conseguimos já expandir o sistema para
9 países europeus, estão 3 na calha, faltam-lhes comunicadores de ciência. Portanto, se alguém quiser ir para a Irlanda, para a Suíça ou para a Alemanha, faça favor, pode-se oferecer, porque o que nos está a faltar são comunicadores de ciência, o resto da equipa estão concluídas e, precisamente, novas doenças. Aplicação móvel, vamos migrar muitas das coisas para o smartphone, nomeadamente para os países de língua falante portuguesa, e vamos lançar este ano, finalmente, uma aplicação destinada a crianças. Depois convido-os a ver, está no site logo diretamente. Teve o apoio da Fundação Portugal Telecom e foi desenvolvida com a Tech2Wind em Coimbra. E pronto, era tudo isto. Muito obrigado.